Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe você que vai estar assistindo este vídeo. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu peço que você deixe o seu joinha no vídeo. Deixe seu comentário, seu compartilhamento é muito importante. Queridos, eu tenho assistido aí em alguns canais um vídeo aí sobre um pastor aí do Belém do Pará, filho de um líder aí. E é um vídeo vergonhoso, sabe, meus irmãos? Um vídeo muito vergonhoso. Vergonhoso mesmo. Ele foi pego fazendo alguns gestos indecentes. Lá e estava sem roupa. Falando aqui suave, viu? Que eu tenho vergonha até de botar um vídeo desse no meu canal. Eu morro de vergonha. Porque é um vídeo, sabe, forte desse pastor. É um pastor de bigode, querido. Eu vou botar somente a capa dele aí para vocês saberem de quem eu estou falando. Somente a foto dele eu vou botar, tá? Para vocês saberem. Eu não sei quem é esse pastor, não conheço, mas é uma pessoa importante. Lá na igreja, lá do Belém do Pará. Filho de um líder. E eu quero dizer, meus irmãos, que esse pastor ele não representa os pastores do Brasil. Esse pastor, ele não representa os pastores fiéis a Deus. Ah, mas tem pastor fiel? Tem, irmãos. Queridos, tem pastor ainda fiel a Deus. Tem pastor ainda, queridos, temente a Deus. Eu disse para vocês, queridos, que nós temos que olhar para o Senhor Jesus Cristo. Porque homens caem, homens falham, homens fraquejam. Então você tem que botar a tua fé no Senhor. Como disse Paulo, e eu repito, aquele que está de pé, cuide. Pega lá, Mel, minha cachorrinha. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Aquele que cuida está de pé, cuidado para não cair. Então, irmãos, Deus está permitindo que os frutos podres apareçam. A Bíblia diz que não existe nada que está em oculto que não venha ser revelado à luz do dia. Deus está revelando o pecado desse povo. Porque tem muita gente que acha que Deus não vê as coisas. Tem muita gente que acha que Deus, tá nem aí. Tem muitos pastores ainda que estão em adultério. Tem muitos pastores que estão fazendo coisa errada. Ah, então por isso que eu não quero ir mais na igreja. Não, meu irmão. Você não pode deixar de ir na casa de Deus por causa do adultério de um pastor. Você não pode deixar de ir para a igreja porque um pastor fez isso, o outro fez aquilo. Meu irmão, a tua fé está em Jesus Cristo. Se foi o pastor da tua igreja e ele tiver em adultério, continuar administrando a igreja, você sai fora daquela igreja. Hoje tem muitas igrejas. Hoje tem muitas igrejas, meus irmãos. Então, meus irmãos queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Tudo que está acontecendo é escândalo. Escândalo atrás de escândalo. Mas são as coisas ocultas, sendo revelada à luz do dia. A luz do Senhor Deus está clareando e mostrando o pecado desses homens. Porque é mister que isto aconteça. É necessário que isto aconteça. É necessário, é mister que deu o escândalo, disse Jesus. Mas ai daquele homem por quem vier o escândalo, querido. Aquele que traz o escândalo, olha, o preço é muito grande. O ai é muito grande, tá? Jesus disse que era melhor que não tivesse nascido. Então esse homem, esse pastor, né, que apareceu aí, pelado, né, com gestos de coisas erradas, disse que eu já vi um vídeo dizendo que ele já foi tirado do cargo. Não tem como manter. Não tem como manter. Pode ser filho de quem for. Pode ser filho do presidente da Assembleia de Deus, porque me parece que é da Assembleia de Deus do Pará. Tá? É da Assembleia de Deus do Pará. Meus irmãos, aí eu digo, você tem que focar no Senhor. Os teus olhos ainda verão muitas coisas. Os olhos de vocês ainda verão muitas coisas. Os meus olhos, viu? Cada dia vai piorando. Mas eu não deixo de congregar.
Eu não deixo de prestar meu culto a Deus junto com os meus irmãos. Eu não deixo jamais, por causa do adultério de um pastor, por causa de alguém que roubou, por causa de alguém que se prostituiu. Eu não. Eu boto minha fé acima dessas coisas, além dessas coisas. Não se baseie nessas pessoas. Não se baseie em quem dá mau exemplo. Esse homem tá aí com a cara na internet. É um pastor de bigodão aí, né? Que os caras estão tirando até onda aí, né? Zombando. Porque é isso que o diabo faz. O diabo induz a pessoa a pecar, depois tira sarro da cara dele. Depois tira sarro da cara da pessoa, estampa a cara da pessoa na internet e começa a zoeira aí, como diz a molecada. E começa todo mundo a zoar, fazer chocarrice com ele. Por quê? Se torna... Vocês lembram de Sansão? Quando Sansão pecou, meu irmão, quando Sansão pecou, sabe? Sansão serviu de chocarrice. Para os filisteus. Os filisteus zombavam de Sansão. Quando Sansão fazia aquelas coisas com os filisteus, Deus era engrandecido, louvado, então Sansão era respeitado. Mas quando Sansão caiu no pecado, Sansão virou um boneco na mão dos filisteus. Primeira coisa que os filisteus fizeram, arrancaram os 2 olhos dele, cegou, pronto, Sansão perdeu toda a força. Já perdeu toda a força que ele tinha vinda do Espírito de Deus. E ele não tinha mais visão, era um cego, agora cego literalmente, arrancaram os olhos dele na hora assim, ó. Então ele não tinha tato. Quem guiou Sansão para uma coluna ali do templo de Dagon foi uma criança, foi um menino. Ele pediu para o menino guiar ele a coluna mais forte do templo. Um menino, um homem que matava não sei quantas mil pessoas de uma vez, homens, sabe? Virou chacota na mão dos filisteus. Os filisteus fizeram chacota com Sansão. É isso que Satanás está fazendo com esses pastores que estão cometendo iniquidade, e Deus entregando mesmo nas mãos de Satanás. Para quê? Se é filho da perdição, já se perde de uma vez. Se arrependerem, Deus é misericordioso e perdoa. Mas Deus tira o castiçal dessa pessoa. Irmão. E Deus entrega muitas vezes na mão do inimigo para que a pessoa seja envergonhada. Porque o pecado é isso. O pecado envergonha. O pecado desonra. O pecado gera morte. Viu? Olha aí a vergonha que tá esse pastor aí na internet. Tô olhando aqui que minha cachorrinha tá com a outra aqui encrencando. Olha que vergonha que esse pastor tá passando aí na internet e escandalizando o nome de Jesus, e os caras botando aí no seu canal e zoando dele, sabe, aquela zombaria. Gente, horrível. Eu nem posto esse vídeo aqui, meu Deus querido, no meu canal, que eu morro de vergonha, porque é vergonhoso, é desonroso a uma pessoa que diz que é de Deus, uma pessoa que tá pregando as mensagens do Senhor e conduzindo a ovelha do Senhor, viu? É isso que o diabo faz. Então vamos pensar, tomar cuidado, como disse Paulo. Ore, cuidado com a tua vida espiritual, irmão, para que você não caia e não venha servir de chocarrice nas mãos do diabo, que é isso que o diabo quer fazer com o evangelho, usando os adultérios, os roubos, os pecados desses homens para vir escandalizar e dizer para o povo: não quero mais ser crente não, esse negócio de ser crente virou bagunça. Para mim, não virou bagunça coisa nenhuma. Bagunça para aquele que está bagunçando, e aquele que está bagunçando vai pagar o preço, aquele que está bagunçando vai pagar muito caro, viu? Mas para você que honra Cristo, você vai ser honrada lá na glória por Deus, honrada e honrado, porque você guardou a santificação na tua vida, viu, querido? Quem tiver trazendo escândalo vai pagar. O Senhor está tirando a máscara, está tirando muito dos altares, adúlteros que estão adulterando aí no oculto. O Senhor há de tirar a máscara, e vai vir mais. E vai vir mais. Não se assustem. Não se assustem, porque o nosso Deus é um Deus santo. Santo. E Ele mostra os pecados daqueles que tentam esconder o seu pecado na escuridão. O Senhor vem com a luz e diz: olha aqui, olha eu iluminando. Viu? Deus fez isso com Davi, querido. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ok? Deus não passa a mão no pecado de ninguém, não. Viu, meus irmãos? Ele está servindo de chacota. Deus está permitindo, olha aí a cara dele na internet, servindo de chacota. Que sirva de exemplo para mim e para você, que o diabo quer fazer isso. Fazer chacota com aqueles que pecam,
e escandalizar o evangélico. O diabo é assim, ele pega carona para escandalizar. Não vai na igreja mais não, esse negócio de crente é tudo ilusão. Para mim não, tá? Para mim não, para nós não, porque eu olho para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Oh Jesus, obrigado. Obrigado, meus irmãos. Curta e comentem nesse vídeo. Deus te abençoe.